Boa Um noite, beijo. gente. Tava com saudade. Nós também. Então, eu tava ouvindo Isa falando, eu fiz, meu Deus, trocaram o texto. Não é possível, porque o texto casou tanto, o tema ficou tão próximo, né? Claro que não existem coincidências, né? Quando a gente faz a programação da rádio, a gente faz a programação do Livro dos Espíritos separado da segunda parte, mas a espiritualidade se encarrega de juntar, né? Então, nessa lei da conservação, ele tem 5 itens: instinto de conservação, meios de conservação, gozo dos bens terrenos, o necessário e o supérfluo, privações voluntárias e mortificações, né? Então, no geral, o que a gente vê desse texto, né? Eu fico aqui pensando antes de falar do texto. Você estava falando do filme de Divaldo Franco, né? E essa semana eu assisti o de Allan Kardec, que lançou na plataforma, e eu assisti o de Allan Kardec e fico olhando a obra desses né? Eles são um meio, né? Da espiritualidade, como a forma como Allan Kardec reuniu essas informações. E se a gente levar para a época em que isso foi feito, é muito revolucionário. Então, quando ele traz, ele vivia numa sociedade em que ele via as misérias que a gente vê hoje, as desigualdades, né? Pessoas passando por muita privação, por muita fome, enquanto outras vivendo de esbanjar, né? Para além do supérfluo, eu penso. E ele se questionava muito disso, né? Acerca disso. E quando esse texto vem, ele vem para dizer que a gente precisa sim lutar para sobreviver, que o instinto de sobrevivência foi nos dado por Deus para que a gente valorizasse a nossa existência, porque é ela que nos dá a oportunidade de evoluir, né? Então, é legítimo que nós lutemos por essa sobrevivência, né? É legítimo que nós busquemos viver e viver bem, né? Mas o que acontece ultimamente é que, ultimamente não, né? Na história da humanidade, é que o materialismo impera e o que era para ser algo que o trabalho, a busca pela sobrevivência, algo que nos impulsione para a evolução e algo que nos faça ser ativos e colaborativos uns com os outros, muitas vezes rende como resultado uma busca desenfreada pelo exagero, que é o que tem acontecido. Quantas vezes nós, que até estudamos a doutrina, buscamos nos melhorar, observamos essa questão do materialismo, estudamos tanto sobre a imortalidade da aula, nos pegamos nos exageros, né? Trabalhando demais, e pensando que é sobrevivência, mas será que é simplesmente sobrevivência? Estamos nos acabando, né? Para o quê? Né? O que é necessário realmente na nossa vida? O que é essencial para nós? O que é viver bem? Então, esses valores que nós temos que pensar sob a ótica da infinitude da vida. Porque se a gente pensa sob a ótica imediata e que acaba sendo materialista, a gente vai sempre buscar mais para acumular, pela riqueza, para ter abundância, né? Mas quando a gente para pensar que a vida aqui é um cisco, a vida aqui é muito curta e que a gente precisa buscar valorizar o que a gente vai levar para a eternidade, então é aí que a gente se pega para repensar nossa vida, né? O que nós estamos construindo para levar para a eternidade? O que nós podemos levar conosco? É muito o que esse texto vem refletindo junto com o texto que nossa queridíssima Isa estava analisando. Então, é da lei de natureza que todos os seres vivos possuam um instinto de conservação. Todos os seres vivos. Em alguns seres vivos, esse instinto é maquinal. Em outros, a princípio nós humanos, é raciocinado, né? Então, a vida sendo necessária para nosso aperfeiçoamento, Deus então nos deu, né, a necessidade de viver. Então, nós sentimos a necessidade de viver. O nosso instinto é de viver, né? Eu não vou falar aqui das patologias, dos desvios, mas a princípio o nosso instinto
é de viver. Então, só que o que ele traz? Ele deu a nós os meios de viver. Ou seja, ele nos deu inteligência e capacidade de trabalhar e buscar recursos para que nós possamos sobreviver. Mas também deu a nós os meios de diferenciar o que é supérfluo e o que é necessário. Né? Então, ele faz com que nós, pela nossa própria inteligência, busquemos o equilíbrio. Então, às vezes, se aparenta que na Terra nem sempre se produz o necessário para fornecer ao homem. Porém, o homem é que não sabe contentar-se apenas com o necessário, tá? Então, eu tenho um trecho desse livro dos Espíritos que ele fala assim: desde que haja desperdiçado a metade dos produtos em satisfazer fantasias, que motivos tem o homem para se espantar de nada encontrar no dia seguinte e para se queixar de estar desprovido de tudo quando chegam os dias de penúria? Em verdade vos digo, imprevidente não é a natureza, é o homem que não sabe regrar o seu viver. E quando a gente pensa na nossa existência não apenas como uma encarnação, a gente compreende mais ainda essa frase. Porque muitas vezes os desperdícios e os vícios de uma encarnação vão gerar faltas e necessidades na outra. Né? Então, a questão não é do mundo em si, é de nós, homens inseridos no mundo. Aí ele vem para a questão da desigualdade do mundo, né? A gente sabe que nós somos desiguais no sentido social. Uns têm mais acesso à fortuna, né? À abundância, à opulência, e outros vivem tão regrados ou até sem o mínimo para sobreviver, né? Então, a desigualdade em si não é o problema, mas a iniquidade sim, né? Então, uns viverem em total miséria, enquanto outros vivem em abundância, é um problema, né? E a gente não pode simplesmente colocar, porque às vezes quem tá... A riqueza, por isso que a riqueza é uma prova. Porque às vezes quem tá lá na riqueza, que olha para o outro, que tá sofrendo a falta, pensa assim, não, o que eu tenho é do meu trabalho, merecimento meu. Aquele outro ali que não tem é porque ele não correu atrás, é porque ele... Né? E aí se justifica como se aquele outro não fosse merecedor. Então, esse que está fazendo mau uso de sua riqueza, porque ele não tem piedade de quem está vivendo a falta, esse na próxima vida vai ser esse outro que ele acha que não está indo atrás, né? Claro que isso não nos permite criar um clima de conformismo, de pensar assim, não, que fique na miséria, porque provavelmente na encarnação passada ele deve ter explorado alguém, aí agora ele está assim. Também não é assim, né? Porque a gente sabe que é nosso papel enquanto ser humano ajudar o outro. Se a gente pode minorar o sofrimento de um irmão, é nossa obrigação trabalhar para tal. Então, ele traz uma comparação com o buscar e achareis, né? Ele fala, buscar e achareis. Essas palavras não querem dizer que para achar o que deseja, basta que o homem olhe para a terra, mas que lhe é preciso procurá-lo, não com indolência, e sim com ardor e perseverança, sem desanimar ante os obstáculos, que muito a miúde são simples meios de que se utiliza a providência para experimentar a constância, a paciência e a firmeza. Porque a gente vê que para alguns é tão difícil tudo, né? Para outros tudo flui. E não é uma simples coisa de dizer, porque é mais competente, é porque sabe mais... não é. A gente vê que tem gente que diz assim, olha, eu não nasci virada para a lua, né? Aí, não, o que é isso, né? Porque que para uns, eles têm que lutar, quando parece que tudo vai dar certo, dá tudo errado de novo, e aí vai nessa persistência. É uma prova, é um teste, né? Para saber se realmente existe essa constância, essa paciência, essa firmeza no nosso espírito, né? Então, ele fala assim, se é certo que a civilização multiplica as necessidades, também o é que multiplica as fontes de trabalho e os meios de viver. Forçoso, porém, é convir que, a tal respeito, muito ainda lhe resta por fazer. Quando ela houver concluído a sua obra,
ninguém deverá haver que possa queixar-se de faltar o necessário, a não ser por sua própria culpa. Então, hoje a gente não pode dizer que a culpa é simplesmente de quem está vivendo na penúria. A gente tem uma culpa da sociedade. Nós temos uma sociedade que cria meios para a desigualdade, que multiplica a desigualdade, que não, na verdade, não tem uma capacidade de pensar no outro e de viver fraternalmente, né? Na própria obra de Allan Kardec, os espíritos falam que o futuro da humanidade é a fraternidade universal. Faltou num país, sobrou no outro, redistribui. Mas a gente ainda não tem essa capacidade. Uma prova de nossa total incapacidade é o desperdício. Quanta coisa nós desperdiçamos? Quantas comidas jogadas no lixo? Quantos celulares trocados de ano em ano? Né? Quantos carros trocados de 2 em 2 anos? E falta para uns e para outros é um desperdício, aproveita por um tempo e joga fora, tudo fica até sem valor. Isso eu penso muito, né? Antigamente, vamos lembrar aí quem viveu há alguns anos, né? Antigamente uma vasilhinha de margarina era guardada para guardar alimento. Um frasco de suco daquele de vidro, a gente usava para guardar água na geladeira. As coisas, né, eram reaproveitadas. Hoje tudo é lixo. Até as coisas mais tecnológicas, um ano depois já é lixo, né? Eu digo livros. Eu sou a 5ª filha, estudei com um livro o mesmo da livro mais velha. Iam herdando, né? Os irmãos herdavam livros e roupas e sapatos. Então hoje a gente está numa sociedade que o consumo é desenfreado, né? Essa fluidez das coisas é desenfreado e aí acaba que a gente também impacta no nosso próprio planeta, no meio ambiente, que a gente produz de lixo. Então tudo vai gerando outras consequências, vai virando uma imensa bola de neve, né? Então, ele fala assim: a desgraça para muitos provém de enveredarem por uma senda diversa da que a natureza lhes traça. É então que lhes falece a inteligência para o bom êxito. Para todos há lugar ao sol, mas com a condição de que cada um ocupe o seu e não o dos outros. A natureza não pode ser responsável pelos defeitos da organização social, nem pelas consequências da ambição e do amor próprio. E aí ele ressalta que, mesmo no nosso planeta, em alguns povos mais avançados, né, que o nosso ainda está se revelando, botando os poderes todo para fora agora, né, todo mundo se revelando. Mas, em povos mais adiantados, existem esforços, né, tanto pela filantropia quanto pela ciência. O que ele fala? O esforço é que todo mundo trabalhe e que todo mundo tenha. Mas quem não tem, quem está na penúria, quem não tem o apoio, tem a filantropia. A filantropia não é não como um objetivo. A filantropia é para que a gente possa suprir a quem não conseguiu alcançar a igualdade de direitos ali, seja por que motivo for. Às vezes é um desamparo, às vezes é uma doença, às vezes é uma falta de rede de apoio. A gente, né, tem vários motivos para isso. Então, quando a gente fala muito em caridade, mas a caridade é uma forma da gente se trabalhar. Só que ela ainda é necessária nesses termos de caridade, porque ainda não existe essa igualdade, né? Então, a caridade que eu falo no sentido material, não estou nem falando nos outros sentidos, né? Por que a caridade material ainda é necessária? Por que eu preciso suprir quem não tem? Porque ainda somos desiguais, né? Então, no dia em que a gente alcançar um nível de igualdade, essa caridade material não vai ser mais necessária. Aí a gente vai ter que se dedicar à caridade mais difícil. Por que tirar dinheiro do bolso e dar? É muito fácil. A mais difícil é a caridade moral. É a gente compreender o outro, a gente justificar o outro, a gente enxergar o bem no outro, né? Então, fica muito desencargo de consciência. Tirei o dinheiro, doei. Mas, às vezes, você julga, você condena, você humilha aquele mesmo a quem você deu a caridade material. E acha que está sendo caridoso, né? Então, a gente ainda tem esse desequilíbrio dentro de nós, que a gente está buscando melhorar. E eu digo de nós porque a gente vê como
falha, a gente entra até em crise, né? Quem está mesmo buscando a reforma íntima e busca se ver, se conhecer, meu Deus, como eu ainda tô, né, nesse nível aqui que eu não consigo passar disso aqui, né? Então, a gente tem a ciência investindo na tecnologia, na busca das melhores condições de vida, e a gente tem a filantropia buscando ajudar quem não consegue acompanhar esse processo, né? Então, só que ele fala nesses termos no meio social. Nossa sociedade produz isso. Mas tudo bem, nossa sociedade é injusta, nossa sociedade é egoísta, pronto. Mas vamos pensar no individual, né? Uma pessoa, um espírito, tá com dificuldade de sobrevivência. Por que é que ela passa por aquilo, né? Então, é o que a gente falou, esse espírito precisa passar por essa prova. Nem sempre prova e expiação não é a mesma coisa. Então, nem sempre prova é o seguinte, ele fez mau uso da fortuna, aí essa encarnação agora ele é pobre. Não é isso. Às vezes a prova é uma pessoa que quer vir para testar a persistência, para testar a perseverança, a capacidade de correr atrás, de não desistir, de ter fé. Então, nem sempre essa penúria é um castigo. Às vezes é uma prova, né? Você está testando algo que você quer, ou você quer desenvolver algo. E aí o Espírito vem para que possa desenvolver essas qualidades. Aí ele fala assim, o que é mais importante nisso tudo, claro que você tem que lutar para sobreviver, buscar seus meios, mas o mais importante é a resignação e a coragem de suportar as provas da vida. Por quê? O que acontece com muita gente, né? O que não é resignado e não suporta as provas da vida, ele vai se desviar para meios não desculpáveis, justificando que precisa sobreviver. Então aí é um que assalta e mata, né? É um que faz alguma corrupção e desvia dinheiro. Então todos vão ter uma justificativa de que fizeram tais atos numa busca de sobrevivência, no mercado de trabalho, numa busca de subsistência, mas que na realidade quando você está fazendo isso, você está se rebelando, né, de uma forma não saudável às provações que a vida está te trazendo. Porque o que é a rebelação saudável? É você lutar para mudar a sua situação, de forma que você não prejudique ninguém, mas você está buscando crescer. Então, a gente tem aqui no mundo ainda muita violência sob essa justificativa, né? Eu fiz isso porque eu estava com fome, eu fiz isso, né? Então, a gente usa a justificativa, né, da falta, da necessidade para cometer atos, né, muitas vezes violentos. Então, ele traz uma questão de que o nosso mundo ainda, nossas necessidades são muito grosseiras. Nosso alimento é grosseiro, né? Em mundos superiores, mesmo que a constituição, assim, no formato seja parecido, mas que a matéria de que os corpos são formados é mais sutil, o alimento também é mais sutil, né? Então, o alimento que os alimenta a nós não apetece, e o nosso alimento eles não conseguiriam digerir, né? Porque nosso alimento ainda é considerado muito grosseiro. E tem um trecho desse texto que ele pergunta até, inclusive, sobre o vegetarianismo, sobre a necessidade ou não de ingerir o animal, e que os espíritos falam que nosso corpo ainda é grosseiro, por isso que a gente precisa. Eles não justificam que a gente tem que deixar de ingerir a proteína animal, não é isso. Ele fala de uma necessidade do nosso organismo, né? Mas que a gente tem que ter um respeito também pelos seres que a gente está consumindo, né? A gente, muitas vezes, a forma como são feitas as matanças, né? A forma como esses animais são submetidos a determinados tratamentos também não são os ideais, né? Então, pronto, então tudo bem, nós precisamos sobreviver, às vezes exageramos, Deus nos deu o limite do que é o essencial e do que é supérfluo. Mas então, por que Deus colocou atrativos no gozo dos bens materiais? Por que ele fez com que a gente se sentisse prazer nesse usufruto dos bens materiais?
para instigar o homem ao cumprimento de sua missão e experimentá-lo por meio da tentação. Ou seja, não é para ser fácil mesmo, não. A gente tem que educar nossos sentidos. A gente tem que educar os nossos vícios. Se não fosse prazeroso, não existiria vício. E a gente não estaria se educando. Então, eles existem, esse materialismo, o ter, o excesso, o consumir álcool, o consumir droga, o excesso no sexo, tudo isso que gera vício é prazeroso, né? E gera uma dependência para que a gente comece a ter autocontrole do nosso limite nas coisas. Tem pessoas que têm um limiar maior do que outras, né? Tem gente que submete a determinadas situações e sai mais sem arranhões, né? E outras que não. Então, nosso limite a gente vai reconhecendo. Quando a gente fala assim de um espírito tá querendo saber o que foi na vida anterior, eu acho interessante, né? Nós somos, na vida anterior, nós somos hoje o reflexo do que fomos na vida anterior. A gente não precisa fazer terapia de regressão para saber mais ou menos quais eram os nossos problemas. Então, nós conseguimos reconhecer quais são as nossas limitações, né? E a gente passa pelas provas, a gente sabe que é difícil, né? As provas geram, para quem está mais nesse processo de espiritualização, as provas geram mais reflexão do que revolta. Você pode sentir dor, falar, meu Deus, eu não tô aguentando isso e tal, mas você reflete. Por que eu tô assim? Né? O que eu tenho feito de minha vida? Quais são as atitudes que eu tenho feito que são inadequadas? Então, traz a reflexão. É dolorido, é muito doloroso, mas traz a reflexão. Então, isso é a passagem pela dor do homem que já está no desenvolvimento da sua fé, né? Então, qual o objetivo da tentação? Desenvolver no homem a razão e preservá-lo dos excessos. Se o homem só fosse instigado a usar dos bens terrenos pela utilidade que tem, sua indiferença teria talvez comprometido a harmonia do universo. Deus imprimiu a esse uso o atrativo do prazer, porque assim é o homem impelido ao cumprimento dos desígnios providenciais. Mas, além disso, dando àquele uso esse atrativo, quis Deus também experimentar o homem por meio da tentação que o arrasta para o abuso, de que deve a razão defendê-lo. Então, a tentação arrasta você para abusar de algo que deveria ter um limite. Então, quando a gente desenvolve a razão adequadamente, a gente consegue o quê? Esse desempenho que, no fundo, vai ter um cunho moral posteriormente. Então, a gente vê também como está associada essa questão da razão e do desenvolvimento moral. Então, traçou a natureza limites aos gozos? Traçou, para vos indicar o limite do necessário. Mas pelos vossos excessos chegais à saciedade e vos punis a vós mesmos. O que se deve pensar do homem que procura nos excessos de todo gênero o requinte dos gozos? Aí ele fala, pobre criatura, mais digna é de lástima do que de inveja, pois bem perto está da morte. Aí ele pergunta, perto da morte física ou da moral? De ambas, tá? Então ele fala assim, o homem que procura nos excessos de todo gênero o requinte do gozo coloca-se abaixo do animal, pois este sabe deter-se quando satisfeita a sua necessidade. O que ele está dizendo? O animal tem o instinto dele. Mas o animal resolveu o problema lá, a saciedade dele, resolveu o que o instinto de sobrevivência traz como necessidade, ele cessa. O homem não. O homem continua. Então ele se coloca abaixo do animal, né? Tal homem abdica da razão que Deus lhe deu por guia, e quanto maior for seus excessos, tanto maior preponderância confere ele à sua natureza animal sobre a natureza espiritual. As doenças, as enfermidades e a própria morte que resultam do abuso são ao mesmo tempo castigo à transgressão da lei de Deus, né? Então, na verdade, assim, o que nosso corpo está sofrendo é consequência do que a gente vem abusando dessas leis, de sair desse supérfluo, desse essencial para abusar, né? Então, e é difícil, né? Definir o que é o supérfluo e o que é o necessário para cada um. Ainda é um conceito subjetivo. Mas se a gente pensar em quem tem menos, a gente consegue vislumbrar
o que é supérfluo e o que não é, né? Então, se alguém está em necessidade do nosso lado, a gente consegue vislumbrar. Se a gente se sente desconfortável, né, de estar usufruindo de certas coisas do lado de alguém que não tem, é porque a gente sabe que aquilo ali é o supérfluo que a gente tem, né? Então, como é que pode o homem conhecer o limite do necessário? Aquele que é sábio conhece por intuição. Muitos só chegam a conhecê-lo por experiência e a sua própria custa. Mediante a organização física que nos deu, não traçou a natureza o limite das nossas necessidades? Sem dúvida, mas o homem é insaciável. Por meio da organização que lhe deu, a natureza lhe traçou os limites das necessidades. Mas os homens fazem o quê? Vícios. Os vícios alteram a constituição e vai criar necessidade que não é real. Então, o eu preciso vem o uso dessa palavra, eu preciso. Não é raciocinado. Eu preciso de um carro do ano. Eu preciso de um iPhone. Né? Às vezes eu preciso comer mais. Preciso de uma sobremesa, né? E você tá lá diabético, preciso de um docinho. Tá? Então, assim, eu preciso. A gente aprende a usar, a gente nem para pensar, eu preciso disso mesmo. Muitas vezes, né? A gente tá assim, digamos, vamos às compras, né? Que é onde a gente também às vezes abusa. Aí tá lá comprando, aí entra na loja, escolhe as coisas, aí às vezes para. Eu já me peguei fazendo isso. Paro, olho para as coisas que eu tô na mão e falo, eu preciso disso aqui mesmo? Preciso não. Aí sai devolvendo tudo, né? Então, olha como a gente age por impulso. Então, esses vícios também, ó, olha como tem a ver com o hábito. A gente cria hábitos que nos trazem o vício o tempo todo. Porque assim, ó, a alimentação desregrada é um hábito. A gente vai comendo que nem sente. Eu pensei muito nisso uma vez, eu fui pegar um aplicativo, contador de caloria, né? Tudo que você come, você anota. Aí, eu comecei a fazer, eu preciso voltar a fazer isso, né? Mas quando eu comecei a fazer isso, eu percebi o quanto a gente come sem nem perceber que come aquilo tudo. É assim, você toma um café da manhã, tá bem, tomou um café da manhã bom. Aí chega no meio da manhã, começa um lanchinho. Aí você entra numa sala, tá tendo uma confraternização. Tá lá o coffee break. Aí você chega do lado da mesa, as pessoas nem saem do lado da mesa, né? Chega do lado da mesa, você come um pãozinho, você come 2, você nem se toca de comer os 6. Ou pega assim um pedaço de bolo e come, sem nem pensar, pra que eu vou comer esse pedaço de bolo? Se eu já tomei café, já lanchei, né? Vai comendo. É a mesma coisa com gente que é compulsiva com compras, né? Os nossos costumes, os hábitos que a gente precisa reeducar, que não é fácil no início, porque a gente tem que trazer para o nível da consciência. Não viver inconsciente, a gente tem que viver consciente até do que come, que aí a gente consegue reeducar, né? Então, o que há de se pensar dos que assambarcam os bens da terra para se proporcionarem um supérfluo com prejuízo daqueles a quem falta o necessário? Vamos pensar em quem faz isso? Às vezes nós, sem perceber. A gente pensa logo nos políticos, né? Quem desvia o dinheiro de uma merenda de uma criança, né? Será que, vamos pensar, será que essas pessoas que desviam o dinheiro de uma merenda raciocinam que às vezes é o único alimento daquela criança no dia é a merenda da escola? Acho que não. Será que essas pessoas que desviam o dinheiro da saúde raciocinam que muita gente morreu porque faltou assistência por conta dessa falta desse recurso? Será que põe na ponta do lápis esse 1 milhão que eu desviei, quantas vidas ele valeu? Então as pessoas vão pegando, é o 2 reaisinhos no começo, ou 2 meu, 2 seu, 2 dela, e aí vai somando quando a gente vai ver, né? Então você está usufruindo dos bens em detrimento do bem-estar do outro, né? Então ele falou assim, nada tem de absoluto o limite entre o necessário e o supérfluo. A civilização criou necessidades que o selvagem desconhece, tudo bem. Os espíritos que editaram os preceitos acima
Não pretende que o homem civilizado deva viver como selvagem. Tudo é relativo. Cabendo à razão regrar as coisas. A civilização desenvolve o senso moral e, ao mesmo tempo, o sentimento de caridade que leva os homens a se prestarem muito apoio. Aí eu fico pensando, olha nossa capa de hipocrisia. Você que desvia milhões na empresa que você trabalha ou na política, que é rico e veste um colarinho e dirige um carro bonito. Você não é bandido. Bandido é o que vai no mercado e rouba e assalta. É só esse que é bandido, né? Então, os valores que a gente cria para justificar essa atitude. Os iguais, se for socialmente igual a nós, é justificável. Se não for, não é, né? Então, os que vivem à custa das privações dos outros exploram em seu proveito os benefícios da civilização. Desta tem apenas o verniz, como muitos há, que da religião só tem a máscara. É verdade. E sabe o que, a gente às vezes faz? A gente explora o nosso trabalhador, quem trabalha para nós. Né? Então, a gente precisa sempre, em todas as situações, estar no lugar do outro, estar no nosso lugar e no lugar do outro, para a gente entender realmente o que é ser cristão, o que é buscar a igualdade, a fraternidade, né? A lei de conservação obriga o homem a prover a necessidade do corpo? Sim, porque se fosse sem saúde, a gente não tem como trabalhar. Então, o homem não merece, né, censura por querer o bem-estar, mas Deus proíbe o abuso. O abuso é contrário à conservação, tá? E desde que seu bem-estar não seja à custa dos outros, né? E nem que venha diminuir-vos nem as forças físicas, nem as forças morais. São meritórias aos olhos de Deus a privação voluntária, né? O que é que ele traz aqui, né? Ele vai pra frente também, ele fala muito do autoflagelamento, da autoprivação, de fazer jejum, de tudo isso, né? O que é que a espiritualidade traz sobre isso? O que esse autoflagelamento traz bem a alguém? Promove algum benefício? Essa privação que você está fazendo é para beneficiar alguém? Se for para beneficiar alguém, aos olhos de Deus é lindo. Mas se for só para dizer, olha, eu sou uma pessoa abençoada, eu vivo só disso, eu vivo na miséria, só para você anunciar isso, quando você poderia estar trabalhando e produzindo, aí, aos olhos de Deus, essas privações não são meritórias. Então ele fala assim, a privação dos gozos inúteis, porque desprende da matéria o homem, ele eleva a alma. Deus valoriza, né? Você se privar do que é inútil para a sua evolução. Meritório é resistir à tentação que arrasta ao excesso ou ao gozo das coisas inúteis. O homem tirar do que lhe é necessário para dar aos que carecem do bastante. Isso é meritório. Mas, se não passar de um simulacro, não é meritório, né? E aí ele fala assim, essas privações, essas mortificações que falam dos ascetas, a quem ela aproveita? Se só serve para quem pratica e impede de fazer o bem, é egoísmo, seja qual for o pretexto com que entendo de colori-la. Privar-se a si mesmo e trabalhar para os outros, tal é a verdadeira mortificação, segundo a caridade cristã. Então, ele fala, inclusive, em algumas tradições, em alguns povos, é proibido comer esse animal, é proibido comer essa planta, é proibido... Ele fala que até essa privação, que na realidade é criada pelos homens e que falam que foi a divindade, né? A divindade, que foi Deus, né? Isso aí não tem nenhum significado para Deus. Não é isso que Deus quer de nós. O que Deus quer de nós, se eu tiver que me privar, é me privar para ajudar o outro. É dividir o que eu tenho, né? Comer menos para quem tá sem comer, comer mais. Ter menos roupa para quem tá sem roupa poder vestir. Ter menos conforto para que alguém que estaria, talvez, vivendo embaixo de uma ponte, num frio, na chuva, possa ter um lar. Possa ter uma cama para dormir, um lençol para se cobrir, né?
Então, isso que é a privação verdadeira. Agora, tem gente que faz o quê? Ai, não, porque eu sou simples, né? Eu me privo do supérfluo, e aí eu não compro roupa, eu ando todo bagunçadinho e boto dinheiro na poupança. Entende? Aí, qual é o significado disso? Que valor vai ter? Esse dinheiro não poderia... Não é que a gente não tenha que ter poupança, não tem que ter a previdência, que a própria Isa falou aqui. Não é isso que eu estou dizendo. Mas é dos exageros, do fazer parecer que é sacrifício, né? De que você está se privando de algo porque você é iluminado e não dá valor material. E aí do seu lado tem gente aí morrendo de fome e você nem olha, nem percebe o outro. Então, por quê? A gente ainda está vivendo dentro de si mesmo. E nesse isolamento, nesse hermetismo, né? Você ir para sua montanha pessoal e ficar ali isolada. Como é que se evolui? Se evolui nas relações sociais. Nós evoluímos convivendo. Porque o objetivo é a fraternidade universal. Ninguém evolui, eu vou ali ajudar as nuvens a ficarem mais brancas. Não é assim, né? A gente tem que buscar que todos os seres da criação possam conquistar essa evolução, tá? Então é que ele fala. Será meritório obter ciúme da alimentação animal? Ou de qualquer alimentação por expiação? Sim, se praticar essa privação em benefício dos outros. Aos olhos de Deus, porém, só há mortificação se houver privação séria e útil. Por isso aqui qualificamos de hipócritas o que apenas aparentemente se privam de alguma coisa. E aí ele pergunta da mutilação. Que além, né, de não estar sendo feito para ajudar ninguém, né? Você não está abrindo mão de nada para ajudar ninguém, você ainda está agredindo o seu corpo físico, que foi te dado para cumprir um papel aqui nessa encarnação, nesse mundo, e que você muitas vezes adoece ou desencarna justamente porque você não soube cuidar dele, né? O jumentinho que Joana de Ângeles, né? Que Divaldo Franco fala tanto, né? Então, ele fala assim... Visto que os sofrimentos desse mundo nos elevam, se os suportarmos devidamente, dar-se-á que também nos elevam os que nós mesmos nos criamos? Aí ele fala, os sofrimentos naturais são os únicos que elevam, porque vêm de Deus. Os voluntários não servem de nada quando não concorrem para o bem de outrem. Supões que se adiantam no caminho do progresso os que abreviam a vida, mediante rigores sobre-humanos, como fazem os bons, os faquires e alguns fanáticos de muitas seitas? Por que, de preferência, não trabalham pelo bem dos seus semelhantes? Por que, ao invés do sacrifício de cortar seu corpo, você não faz o sacrifício de trabalhar pelo bem do seu semelhante, né? Vistam o indigente, consolem o que chora, trabalhem pelo que está enfermo, sofram privações para alívio dos infelizes, então suas vidas serão úteis e agradáveis a Deus. Sofrer alguém voluntariamente apenas por seu próprio bem é egoísmo. Sofrer pelos outros é o conceito de Cristo, né? Então ele fala assim, uma vez que não devemos criar sofrimentos voluntários que nenhuma utilidade tenham para outrem, deveremos cuidar de preservar-nos do que prevejamos ou nos ameaças. Contra os perigos e os sofrimentos é que o instinto de conservação foi dado a todos os seres. Fustigai o vosso espírito e não o vosso corpo. Mortificai o vosso orgulho, sufocai o vosso egoísmo, que se assemelha a uma serpente a vos roer o coração, e fareis muito mais pelo vosso adiantamento do que infligindo-vos rigores que já não são deste século. Então, o que esse texto traz, né? Primeiro que buscar a sobrevivência e buscar estar bem é Deus que nos deu isso, para que a gente possa utilizar bem nosso corpo e nossa existência para evoluir, né? Só que muitas vezes nós buscamos sofrimento desnecessário. E o que eu acho interessante é que nessa época, né, de Kardec, ele trazia muito a flagelação, que nem existe muito hoje, ainda existe, mas não como antigamente, né, dos faquires, existem poucos, né? Só que a gente também faz a flagelação moral. O texto que Isa trouxe anteriormente retrata isso, que é a preocupação. A gente fica se torturando com coisas que a gente não traz nada de benefício. A gente fica se preocupando excessivamente, se torturando, pensando em algo que você não vai nem poder resolver, né? A gente deixa de viver o presente.
Quando a gente deixa de viver o presente, a gente deixa de construir. Porque o passado já foi. O futuro ainda não chegou. A única coisa real para nós é o presente. Então, nós hoje, o flagelo antigamente que gerava a doença do corpo físico, né? Nós hoje estamos criando flagelos que geram a doença psíquica, que geram ansiedade, geram depressão e acabam nos machucando severamente. Então, muitas vezes, nós mesmos somos os responsáveis por provocar isso em nós. Então, a gente tem que buscar esse equilíbrio de vida, que geralmente também, essa preocupação vem desse desequilíbrio, né? Ou um desequilíbrio de querer ter o que não pode, ou que não deve ter, ou um desequilíbrio de querer gerir a vida de quem a gente não pode gerir. Por mais próximo que seja, né? Por mais que amemos, a gente tem um limite do que a gente pode fazer pelo outro. Aí eu acho engraçado, assim, que às vezes a gente pensa assim, quando a gente quer muito ajudar, a gente gosta de ajudar, às vezes nós ficamos aflitos, porque a gente não consegue fazer pelo outro. Tem situações que você fala assim, meu Deus, o que eu podia fazer por fulano? Aí a gente tem o costume de falar, ore. Mas talvez a gente não pare para pensar assim, de uma forma muito séria, o que é isso? Porque muitas vezes o que você pode fazer é mesmo essa oração, para que o outro possa ter forças para enfrentar determinada situação. Porque a força vai ter que ser dele. Não tem como ninguém atravessar nada com a força do outro. Então, o máximo que a gente pode fazer é se dispor, dizer eu estou aqui se precisar de mim, né? E orar. Porque Deus nos deu esse instrumento e vamos utilizar, vamos aproveitar. Porque a gente, lá no Evangelho do Segundo Espiritismo, tem um capítulo de prece, mas, né, o pedir e obtereis está no Evangelho inteiro, se a gente pensar, tá? Então, a gente tem que aprender que somos imperfeitos, caímos na fé, somos inconstantes na fé ainda. Temos que reconhecer isso, essa inconstância, e aprender a pedir a Deus para nos ajudar a lidar com nossas limitações. Porque somos falíveis, né? Então, boa noite a todos. Muita luz, muita paz, muita saúde para todos. Que assim seja. Agradecer.